Na nossa atividade de português, na página 25 e 26 do livro, vocês vão encontrar um título assim, Linguagem e Construção dos Textos. Vocês vão comparar os textos em prosa e em verso. Lembra que a gente leu a fábula em dois jeitos, em verso e em prosa. Tá? Então, aqui a gente vai comparar os dois textos, vai ler os dois textos para poder comparar e identificar em cada característica em que texto está, em que tipo de texto. Então, vamos lá. Atividade oral e escrita. 1. Você lê os dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Então, tem aí o quadrinho com texto 1 e o quadrinho com texto 2. O quadrinho 1 está em prosa, né? As linhas vão até o final, não tem rimas, tá? Diferente do texto 2, que é em verso, que é a fábula revisitada, né? Apresenta algumas rimas, as frases são curtas, é organizado em estrofes e versos, tá? Diferente do texto 1, que não é organizado assim, é organizado em prosa. Então, vocês quando lerem o texto 1 e o texto 2, vocês vão responder a questão número 2, tá? Que diz assim, leia o que está indicado no quadro e faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, na questão 2, vocês vão encontrar 5 características e do lado do texto 1, texto 2, vocês vão marcar um X de acordo com a característica que se adequa ao texto em prosa e ao texto em verso. Então, vai assim, características. Primeira característica, tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. Vocês vão marcar se é no texto 1 ou no texto 2. Organizado em estrofes e versos, texto 1 ou 2. É organizado em parágrafos, aquele espacinho no início do texto para apresentar um novo pensamento. É o texto 1 ou o texto 2. Texto em prosa e texto em verso. Então, vocês vão marcar o que vocês acham aí e depois a gente vai corrigir, tá bom? Depois, na página 26, tem a questão 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, parágrafo é esse espacinho aqui. Deixa eu voltar e mostrar a vocês, para quem ainda tem dúvida do que é um parágrafo. É esse espaçozinho que dá aqui, no comecinho da linha, tá? Quando vai falar um pensamento novo, né? Aqui já vai para outro parágrafo. Então, vocês vão enumerar esses parágrafos lá no texto e vão colocar aqui na questão número 3 quantos parágrafos tem. 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos. Agora vamos ver as semelhanças. Então, a gente vai ver com que eles se parecem. Leia as frases e assinale as que indicam que é semelhante nos dois textos. Então, nos dois textos é parecida a forma como ocupa o espaço da folha, os personagens são parecidos, o jeito de contar a história é parecido, a atitude dos personagens é parecido, o lugar onde os fatos acontecem. Então, vocês vão marcar aí mais de uma, tal que vocês acreditarem que parece. Na 5, o texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Então, a gente já contou, a gente já fez uma atividade anterior, né, que eu botei as setinhas para vocês, que ele tem as quatro estrofes, que no caso estrofes são os conjuntos da linha, tá? Não esquece. E a 6 é uma resposta pessoal, que você vai escrever o que você mais gostou do poema, da fábula, ele em verso ou em prosa, quais foram as razões por que você prefere ele em verso ou em prosa, tá? Escreve aí bem caprichado, que eu vou ler tudo, tá certo? E daqui a pouco eu vou fazer a explicação da atividade de arte de vocês de hoje.